que estejam bem, em paz, com saúde, agradecendo sempre pela companhia de vocês, para esse nosso estudo de quarta-feira, tão maravilhoso, no estudo de Paulo e Estevão. Agradecendo a Deus, a Jesus, que nos tem dado essa oportunidade. Esse é o nosso encontro de número 68, estudando este livro. E, como sempre, rogamos a proteção da equipe espiritual da nossa casa de oração, que Jesus permita aos bondosos benfeitores espirituais passarem por nossa casa, trazendo-nos a bênção confortadora do passe, acolhendo os espíritos necessitados de auxílio que porventura estejam nos envolvendo o ambiente de nossa casa, para que possam também aproveitar tantos e tão belos ensinamentos. Então, que esta noite, que esses estudos, as leituras, possam trazer muita paz, serenidade ao nosso coração. As leituras de hoje, conforme eu passei no roteiro, seriam feitas pela Jo Roque, Lenita e a Sônia. A Jo Roque ainda não chegou em casa, a Lenita, pelo menos, antes de eu abrir o PowerPoint, ainda não tinha visto se ela já estava presente ou não, mas a Sônia sim. Então eu peço para a Sônia fazer o favor de abrir, de fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Sônia, por favor? Pode ser. Boa noite a todos. Vamos agradecer mais uma vez a Deus, aos bons amigos espirituais, por esse nosso estudo, por essas leituras que tem grande ensinamento, pedindo que a equipe espiritual nos envolva, nos intua, para que possamos aproveitar nessas leituras, tanto nós encarnados como os desencarnados. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Bom, gente, só repassando um pouquinho e fazendo alguns comentários, deixa eu passar aqui para o nosso mapinha. Esse é o mapa da segunda viagem de Paulo. Paulo estava com Silas na cidade de Filipos, na Grécia. Mostramos para vocês na semana passada o local onde teria se dado o encontro de Paulo com aquele grupo de mulheres, e a primeira pessoa convertida ao cristianismo no Ocidente teria sido Lídia, que depois foi canonizada pela Igreja Católica. Mas foi também na cidade de Filipos que Paulo pôs a correr uma pitonisa que se deixava envolver por um espírito mistificador, e ela era manipulada por um grupo de comerciantes que utilizavam essa moça como oráculo, né? Ou seja, para fazer consultas a esse espírito, e ganhavam muito dinheiro com isso. E por causa disso, tanto Paulo quanto Silas foram presos, açoitados com vara e levados para a prisão. E numa noite onde caía uma tempestade na cidade, uma chuva fortíssima, tanto ele, Paulo e Silas, começaram a cantar e a orar na prisão. E todas as grades das celas se abriram, e Paulo pôde se aproximar dos demais detentos. E ao amanhecer, o carcereiro, vendo aquilo, tentou se matar, com medo de ser punido por todas as celas estarem abertas, e Paulo conseguiu demovê-lo daquela situação. E ele, ali sensibilizado pelas palavras de Paulo, a casa dele era assim, colada, né, à prisão. Ali ele cuidou das feridas de Paulo, de Silas, deu alimento para eles, e depois chegaram as autoridades, e Paulo exigiu
que ele fosse ouvido como cidadão romano e deixasse muito bem explicado o porquê do que havia acontecido, e que uma comunidade cristã havia sido fundada na cidade e que essa comunidade cristã não fosse perturbada pelas autoridades locais, principalmente por judeus, e eu fosse lá quem fosse. E somente é porque Paulo não aceitou sair por sair da prisão. Ele queria ser ouvido pelos magistrados, pelos juízes, pelos responsáveis da localidade, explicando o motivo do que havia acontecido e que a comunidade cristã fosse preservada de qualquer tipo de opressão, de perseguição naquela cidade. E eu comentei com vocês que havia uma mensagem de Emmanuel muito bonita, e essa mensagem está no livro Trilha de Luz, que nós já estudamos no nosso grupo Sabedoria de Emmanuel. Nós vamos fazer a leitura primeiro dessa mensagem, dessa página de Emmanuel, que é muito bonita. Mas, só para encurtar a conversa, Paulo e Silas foram convidados a sair da cidade, e eles então passaram por Anfípolis, depois pela Bereia, até Paulo chegar em Atenas. Não teve nada de muito extraordinário, a não ser o mesmo de sempre, como Emmanuel vai comentar no texto: perseguições, acusações, calúnias, era o mesmo de sempre, mas ele não entrou em detalhes, porque o que o que Emmanuel descreve no livro é muito parecido com o que está descrito em Atos dos Apóstolos, até a chegada de Paulo na cidade de Atenas, tá bom? E foi passando aqui também entre essas cidades. Aqui nessa mesma região ficava Tessalônica, e foi em Tessalônica que eles se encontraram com Lucas e Timóteo, partindo então para Atenas. Então, gente, eu vou sair daqui do PowerPoint e vou fazer a projeção do texto da mensagem de Emmanuel. É o livrinho Trilha de Luz, capítulo 8, cujo título é Meia-Noite. E vou fazer o favor de pedir para Margarete fazer a leitura aqui para a gente, porque também não vi ainda se a Lenita ou a Jo Roque já estão aqui na sala, na reunião, no estudo de hoje. Por favor, Margarete. Eu vi que a Lenita, eu leio de boa, como sempre, mas estou à disposição, mas eu vi que a Lenita acabou de chegar. Mas vamos deixar a Lenita, então, para o livro propriamente dito, tá bom? Meia-noite. Era perto da meia-noite. Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Atos 16, 25. Reveste-se de profundo simbolismo aquela atitude de Paulo e Silas nas trevas da prisão, quando numerosos encarcerados ali permaneciam sem esperança. Eis que os herdeiros de Jesus, embora dilacerados de açoites, começaram a orar, entoando hinos de confiança. O mundo atual, na esteira das transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? Conhecimentos generosos permanecem eclipsados. Noções de justiça e direito, programas de paz e tratados de assistência mútua são relegados a planos de esquecimento. Animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem dos recônditos escaninhos da alma humana, onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização, e tentam dominar as criaturas, empregando o terror, a perseguição, a violência. Quantos homens jazem no cárcere das desilusões, da amargura, do remorso, do crime? Através de caminhos desolados ao longo de campos que as bombas devastaram, dentro das sombras frias,
Há mães que choram, velhos desalentados, crianças perdidas. Quem poderá contar as angústias da noite dolorosa? Os aprendizes do Evangelho, igualmente, sofrem perseguições e calúnias, e em quase toda parte são conduzidos a testemunhos ásperos. Muitos envolveram-se nas nuvens pesadas, outros esconderam-se fugindo à hora de sofrimento. Mas os discípulos fiéis, estes suportam ainda açoites e pedradas, e não obstante as trevas insondáveis da meia-noite da civilização, oram nos santuários do Espírito Eterno e cantam cânticos de esperança, alentando os companheiros. Enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rubores da alvorada, em virtude da sombra extensa, recordemos os devotados obreiros do Mestre e busquemos na prece ativa o refúgio consolador. Se o mundo experimenta a tempestade, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo, porque outro dia abençoado está para nascer e em Jesus Cristo repousa a nossa resistência espiritual. Ufa, sem comentários, né? Lindo demais, lindo, sim. Lindo, lindo, atualíssimo. Esse livro foi escrito em 1950, 1900 Não sei. Tenho que ver lá no prefácio, Margarete, não sei. Espera aí que eu já vejo. Dessa não tem problema, mas é lá dessa leva, né? Dessa produção do Chico maravilhosa. E continua cada vez mais, principalmente com a facilidade das comunicações. Hoje nós temos muito mais, de uma maneira muito mais acessível e rápida, as coisas negativas. Sim. Enquanto, mais uma vez e sempre, né, as coisas benéficas e positivas ficam relegadas a segundo plano. As notícias boas ficam relegadas e está aí o recado. Como foi a oração de hoje, né? Também lembrando sempre isso, que toda vez que a gente estiver desalentado e caindo nas Sim. garras dessas trevas que Sim. rugem ao nosso lado, porque estamos num planeta de provas e expiação, e o de regeneração é o bem começa a superar o mal, né? Nós Sim. não vamos passar a angelitude da noite para o dia. O bem começa a ser superior ao mal, então vamos nos arvorar, nos Sim. abrigar na oração, no trabalho, na fé e no otimismo de que a luz vem. A luz vem, o dia seguinte vai raiar, vai despontar, e essa luz a gente sabe o que é. Sim. É Jesus nos dando essa fortaleza espiritual que a gente sempre precisa. Então, e o exemplo de Paulo e Silas, né? Sim. Receberam o que receberam, sem direito a abrir a boca, como muitas vezes acontece conosco, e vamos em frente. Sim. Gente, acho que muitos de vocês conhecem uma canção belíssima chamada Nessun Dorma, interpretada maravilhosamente por Luciano Pavarotti, e a canção termina dizendo assim, que a alba vencerá. Ou seja, a aurora, o amanhecer, vai vencer. Então, essas palavras, essa página de Emmanuel é muito dura, é pesada, porque e ela é atualíssima, para todo lado, para onde a gente olhe, gente, norte, sul, leste, oeste, oriente, ocidente, nós estamos vendo, como Emmanuel diz aqui em cima, gente, olha, quer ver onde ele fala aqui, cadê, olha, animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem dos recônditos escaninhos da alma humana.
Ou seja, os bichos estão saindo para fora, estão se manifestando de dentro da gente, de dentro dos próprios homens. E ele termina sempre com a nossa convocação ao Evangelho. Em Jesus Cristo repousa a nossa resistência espiritual. Porque tem dias que não tá fácil. Não tá fácil. E quando ele fala em Jesus Cristo, não é ficar meditando o dia inteiro, pensando na imagem de Jesus na cruz. Como ele falou, vamos trabalhar, confiar, ter esperança. E pega o Evangelho. Vamos ao Evangelho. Para nós, Jesus, nós encontramos Jesus no Evangelho. Para a gente aguentar, gente, porque se nós não tivermos resistência espiritual, a gente não vai acreditar que a alvorada vencerá. E ela há de vencer. Então, olha, o que eu mais acho incrível nisso daqui, são as palavras com que Lucas registrou essa passagem. Era perto da meia-noite, como nós comentamos já com vocês. A noite era dividida em 4 vigílias. E a vigília da maior escuridão da noite era das 9 da noite às 3 da manhã. Então, meia-noite era a mais profunda da escuridão, representando simbolicamente o sofrimento mais intenso. Tão intenso que não se encontra... O que a gente vê numa escuridão? Nada. E os dois cantavam hinos a Deus. Ou seja, cantavam orando, oravam cantando. E isso trouxe resultado, porque a espiritualidade não os deixou sem resposta. Ainda colocou Paulo para falar de Jesus perante os presos. Já que estava chovendo, Paulo se lembrou da tempestade acalmada por Jesus lá no grande lago de Genezaré. Até o próprio carcereiro acabou se tocando, se comovendo e curou as feridas das costas. Gente, dá para imaginar o que é uma costa? Como é o dorso de alguém que foi chicoteado? Ou com chicote ou com vara? Dá para imaginar o tamanho da dor? E o carcereiro cuidou e alimentou os dois. Mas mesmo assim, Paulo não saiu de cabeça baixa, né? Ele disse, olha, vocês estão falando com um cidadão romano. Vocês não estão falando com Zé Ninguém aqui. Então, não quero que a comunidade cristã de Filipos, formada na casa de Lídia, seja perturbada de qualquer forma que seja. Então, olha, gente, meu Pai do céu, essa página é para a gente não se esquecer de que nós estamos atravessando a escuridão da noite. Nós estamos naquele período mais difícil da vigília da noite. E que a alvorada começa a partir da última vigília, que é a partir das 3 da manhã até o dia raiar. Tá chegando. Muito obrigada, Margarete. Mais alguma coisa, gente? Eu acho belíssima essa passagem, este versículo e essas palavras de Emmanuel, porque é exatamente o que está acontecendo no Oriente e no Ocidente. Mais alguma coisa, Margarete? Só não nos esqueçamos de que também todas essas trevas nós também contribuímos para elas. Sim. Né? Quando exato. Não só os animais ali, as nossas feras, exatamente, as cobras, né? Cobras e lagartos que saem da gente, né? Que saem da gente, mas de todas as formas, né? Sim, quando a gente deixa de ajudar, quando a gente tem um pensamento negativo, quando a gente cai no desânimo, quando a gente entra nessas desilusões, em tudo que ele disse aí, né? Nós temos também a nossa contribuição para essa. Temos a nossa contribuição. Então, tá certo, Margarete. Muito obrigada pela leitura, viu? Então, agora nós vamos retornar ao texto. Eu não vou dar muita importância aqui
não é dar importância, não me prender muito aos mapas em relação a Bereia, Tessalônica, porque Emmanuel não destacou nada de muito de extraordinário na passagem dos 4 por essas localidades. O negócio ficou realmente interessante quando Paulo chegou em Atenas. Então, agora sim, Lenita, dá para você continuar para a gente a leitura? Sim, claro. Desculpa o atraso, gente. Imagina, sem problema. Depois de incontáveis atritos com os judeus em Tessalônica, o ex-rabino resolveu transferir-se para a Bereia. Novos labores, novas dedicações e novos martírios. Os trabalhos missionários iniciados sempre em paz continuavam debaixo de lutas extremas. Quer dizer, começava sempre em paz, todo mundo entusiasmado, só que aí os ensinamentos afetavam os interesses de alguns poderosos, né? Exatamente. Então, aí começavam as lutas, os sofrimentos, né? Porque aí eles eram rechaçados e tudo mais. Então, eles tinham que lutar, não só passar a mensagem, mas lutar contra os interesses alheios, né? Os judeus rigorosos de Tessalônica não faltaram em Bereia. A cidade movimentou-se contra os discípulos do Evangelho. Os ânimos exaltaram-se. Lucas, Timóteo e Silas foram obrigados a afastar-se, perambulando pelas aldeias circunvizinhas. Paulo foi preso e açoitado, à custa de grande sacrifício dos simpatizantes de Jesus, deram-lhe liberdade, com a condição de retirar-se dentro do menor prazo possível. Gente, dá para contar quantas vezes Paulo já foi açoitado? Olha, na primeira viagem ele foi açoitado em Icônio, na cidade de Listra, onde vivia Timóteo, a sua mãe e a sua avó, ele foi apedrejado. Depois ele foi açoitado lá em Filipos. Agora ele foi açoitado de novo na Bereia. Vai contando. Como é que estava o dorso, as costas desse homem? Agora, Né? considerar o sofrimento das viagens, Sim. a desnutrição e tudo mais. Exatamente, exatamente. As doenças, né? Os mosquitos e todas essas coisas, né, gente? O ex-rabino acedeu prontamente. Sabia que atrás de si e por meio de esforços insanos sempre ficaria uma igreja doméstica, que se alargaria ao infinito, bafejada pela misericórdia do Mestre, a fim de proclamar a excelência da Boa Nova. Quem tem o livro, faz favor de grifar isso aqui, gente. Lembrando que para nós aqui, igreja significa uma comunidade, uma assembleia, um grupo de pessoas, e não um templo, e não um prédio. E era sempre doméstico. O grupo, as comunidades eram sempre formadas nas casas das pessoas. E Paulo ficava chateado por isso. Ele queria um grande lugar para reunir milhares de pessoas? Claro que não, porque ele confiava no planejamento do mestre. Olha lá. Essas igrejinhas, essas pequenas comunidades formadas nas casas das pessoas, e eram, na maioria das vezes, casas simples de pessoas pobres, se alargaria ao infinito, bafejada pela misericórdia do Mestre, para que pudesse ser proclamada a excelência da Boa Nova. Esse era o objetivo de Paulo, levar a mensagem consoladora de Jesus justamente entre os mais desfavorecidos, os mais esquecidos. Não podemos nos esquecer, gente,
que a primeira pessoa que acolheu Paulo, que na época ainda era Saulo, era uma lavadeira lá na cidade de Damasco. E que Paulo fugiu da cidade dentro de um cesto de roupa daquela lavadeira. E todos ali emocionados pela partida dele, que na época ainda era jovem, dos seus 35 e poucos anos, levou junto com ele os pães de cevada. Olha, gente, tem certas coisas que marcam demais, né? Então, vamos lá. Eu ressalto isso porque hoje, infelizmente, a gente está dando muita importância para as aparências. Pode continuar, Lenita. Era noite quando os irmãos de Ideal conseguiram trazê-lo do cárcere para a via pública. O apóstolo dos gentios procurou informar-se sobre os companheiros e soube das vicissitudes que os assoberbavam. Lembrou que Silas e Lucas estavam doentes e Timóteo necessitava encontrar-se com sua mãe no porto de Corinto. Era melhor proporcionar aos amigos uma trégua no vórtice das atividades renovadoras. Não seria justo requisitar-lhes a cooperação quando ele próprio experimentava a necessidade de repouso. Quer dizer, Sim, todos estavam muito cansados, né? sim, Doentes, sim, das dificuldades, né? Às vezes não tinham sim, onde dormir, dormiam no relento e... exatamente. Mal alimentados, então, né? todo o resto, né? Então, isso mostra para a gente, isso também mostra para a gente que às vezes a gente precisa de uma parada. A gente precisa de uma parada para, não para descansar, mas para recuperar as forças. Porque abatidos, quando há um abatimento físico, espiritualmente, a gente também fica mais vulnerável. Então, eles precisavam realmente, Paulo compreendeu que era necessário dar um tempo realmente para todos, né, gente? Para os quatro, né? Silas, Lucas, Timóteo e ele mesmo, né? Então, e outra coisa também, lembrando, eles estavam. Deixa eu mostrar rapidinho aqui o mapa de novo, Lenita, só um instantinho. Aqui, gente, só rapidinho, olha. Gente, eles tinham saído daqui, olha. Tinham subido aqui o Monte Tauro, já tinham passado por um monte de lugar, de navio, saíram, passaram, chegaram a Filipos, e agora estavam descendo para chegar em Atenas, de Atenas ir para Corinto. Então, já fazia um bocado de tempo que eles estavam viajando, né? Então, realmente, havia necessidade de um descanso para todos. Pode continuar, Lenita. Os irmãos de Bereia insistiam pela sua partida. Era uma temeridade provocar novos atritos. Foi aí que Paulo deliberou pôr em prática um velho plano. Visitaria Atenas, satisfazendo um velho ideal. Muitas vezes, impressionado com a cultura helênica recebida em Tarso, alimentara o desejo de conhecer-lhe os monumentos gloriosos, os templos soberbos, o espírito sábio e livre. Quando ainda muito jovem, cogitara dessa visita à cidade magnificente dos velhos deuses, disposto a levar-lhe os tesouros da fé guardados em Jerusalém. Procuraria as assembleias cultas e independentes. Falaria de Moisés e da sua lei. Isso, né, antes, enquanto ele era Sim, rabino, né? sim, só um comentário aqui, Lenita, que ele, quando jovem, ainda vivendo na cidade de Tarso, ele também foi educado na cultura grega, né? Cultura helênica. A cultura helênica na época, gente, era a cultura grega, ou seja, os costumes gregos estavam disseminados por toda aquela região do Oriente Médio.
é mais ou menos o que acontece hoje em relação à cultura norte-americana, né? O grande uso de palavras em inglês, ao invés de usar o português. Nas lojas, no comércio, em tudo. A mistura dos idiomas, enfim, a cultura norte-americana se infiltrando. A mesma coisa era a cultura grega na época, né? E era muito chique, claro, né? Ainda mais aprender com todos os sábios filósofos da Grécia Antiga e conhecer os seus monumentos. Então, jovem ainda, Saulo tinha esse desejo de ir até Atenas para discursar, com todo o vigor da sua intelectualidade, discursar para as assembleias cultas e independentes da cidade de Atenas. Era o sonho dele quando jovem. Pode continuar. Pensando agora na realização de tal projeto, considerava que as luzes muito mais ricas ao espírito ateniense anunciaria à cidade famosa o Evangelho de Jesus. Certo, quando falasse na praça pública, não encontraria os tumultos tão do gosto israelita. Antes gozava o prazer de falar à multidão afeiçoada ao trato das coisas espirituais. Indubitavelmente, os filósofos esperavam notícias do Cristo, com impaciência. Teriam nas suas pregações evangélicas verdadeiro sentido da vida. Ele tinha muita fé, né? Que É, estavam esperando isso, né? exato. Gente, assim, vejam, não era vaidade. O que acontecia que era assim que Paulo falava de Jesus, falava do Evangelho, falava de Deus para pessoas simples. Então ele tinha que usar uma certa linguagem, um certo modo de falar, né? Ele não poderia assim falar com todo o esplendor da sua intelectualidade. Agora, falar para um público, ou no caso, para um público lá em Atenas, onde haviam muitos filósofos e intelectuais, era outra história. Aí ele poderia usar todo o vigor da sua inteligência. Coisa que com os mais simples ele tinha que bater a bola mais baixinho. Então esse era o sonho dele, né? Falar para os grandes intelectuais gregos. Falar agora. Primeiro ele queria falar sobre Moisés. Agora o sonho dele era falar sobre Jesus, acreditando que os filósofos gregos estavam realmente impacientes para ter notícias de Jesus, né? Então vamos lá mais um pouquinho, E Lenita. acho que assim, né? Ele queria tanto falar, porque acho que, sei lá, devia pensar, agora eu vou ter com quem discutir, com quem conversar, Sim, no no mesmo mesmo nível, né? nível. No mesmo nível. Embalado por essas esperanças, o apóstolo dos gentios decidiu a viagem, acompanhado de alguns amigos mais fiéis. Estes, porém, regressaram das portas atenienses, deixando-o completamente só. Paulo penetrou na cidade, possuído de grande emoção. Atenas ainda ostentava numerosas belezas exteriores. Os monumentos das suas tradições veneráveis estavam quase todos de pé. Brandas harmonias vibravam no céu muito azul. Vales risonhos atapetavam-se de flores e perfumes. A grande alma do apóstolo extasiou-se na contemplação da natureza. Recordou os nobres filósofos que haviam respirado aqueles mesmos ares. Rememorou os fastos gloriosos do passado ateniense. Sentiu-se transportado a maravilhoso santuário.
Entretanto, o transeúde das ruas não lhe podia ver a alma, e de Paulo viram apenas o corpo esquálido que as privações tornaram exótico. Quer dizer, ele estava tão feio, tão Sim, magro, tão maltratado. maltrapilho, Sim, maltratado, que ninguém imaginou que fosse um espírito grandioso, que fosse um sim, homem culto. exatamente. Muita gente o tomou por mendigo, farrapo humano da grande massa que chegava em fluxo contínuo do Oriente desamparado. O emissário do Evangelho, no entusiasmo de suas generosas intenções, não podia perceber as desencontradas opiniões a seu respeito. Cheio de bom ânimo, resolveu pregar na praça pública, na tarde desse mesmo dia. Ele sempre ansioso, né? Tinha que fazer Uhum, tudo rápido, né? sim, Ansiava por defrontar o espírito ateniense, tal como já defrontara as grandezas materiais da cidade. isso. Gente, mais uma vez, Emmanuel destaca a aparência física de Paulo. E ele também traz uma informação interessante. Muita gente o tomou por mendigo, farrapo humano, da grande massa que chegava em fluxo contínuo do Oriente desamparado. Ou seja, lá na Grécia as coisas eram um pouquinho melhores do que lá no Oriente Médio. Então, ele era, para os atenienses, ele era só mais um. Então, de novo, Emmanuel faz questão de destacar o aspecto físico de Paulo. Ou seja, como ele fala, um farrapo humano, mal vestido, sujo, cabelo grande, barba grande e maltratada. Até a gente, né? Se víssemos uma pessoa com essa aparência, não daríamos a mínima bola. Até ouvir, até o momento em que ele abria a boca para pregar. Aí as coisas mudavam de figura, tá bom? Lenita, vou passar agora um pouquinho a leitura para outra. Não sei se a Jo Roque já chegou, mas ela não chegou, daí eu passo para a Sônia fazer a leitura para nós. Tá bom? Obrigada, viu, Lenita? Eu que agradeço. Pode ser, Sônia? Pode sim. Antes Então da vamos lá. Sônia ler, eu Oi? posso fazer antes da Sônia começar Ah, sim. a leitura dela, o seguinte, historicamente, né, a gente precisa lembrar do seguinte, a Grécia invadiu muitos lugares com Sim, Alexandre. sim, Então, ele levou, apesar de tudo isso, ele levou a cultura grega sim. para toda Tá aquela muito. região. Sim, Né? Tanto que tem de um lado do Lago de Genezaré é judeu e do outro lado é a Decápolis. Né? Ali uhum, a cultura grega ficou sim. mais enraizada. Não sei se o Murilo pode me ajudar aqui nessa, se eu estiver falando alguma besteira. Mas aí, quando Paulo chega aqui na Grécia, a Grécia já não era mais essa empada toda, né? Já não era Não, mais esse quindim, sim, né? Ela não sim, tinha mais essa impetuosidade, e muito sim, menos nos grandes filósofos, que os filósofos, Sócrates, Platão, isso é tudo coisa de 500 anos sim. antes de É. Jesus, Antes né? de Jesus, Antes de exatamente. Jesus. Mas aquela Isso. região sempre foi famosa por ter um fervor filosófico, Sim, cultural, né? Tanto que eles foram, inclusive, para o norte do Egito, né? Tem sim. ali os Ptolomeus, né? A Isso, dinastia dos Ptolomeus, ali de Alexandria, isso. e toda essa cultura, essa forma de vida da Grécia se espalhou por vários lugares.
Sim. Nós estamos falando agora da época do domínio romano. Isso, ainda era romano, né? O domínio ainda era romano. Isso. Os romanos dominavam, então a Grécia vivia basicamente do orgulho de uma época gloriosa. Sim, que já não existia mais, né? Que já não existia mais, assim, enquanto eles sendo um povo superior a outros, ou no furor dos grandes filósofos, né? Só para a gente situar o período que a gente está. Desculpe lá, Maroísa. Mas, gente, pessoal, antes da Sônia começar a ler, eu já estou com o Google Earth aberto e agora eu mudei o modo de visualização para 3D, para a gente poder visualizar melhor para onde Paulo foi pregar. Tá bom? Assim a gente aproveita e já vê isso hoje. Espera um pouquinho. Olha, deixa eu diminuir aqui primeiro para mostrar onde nós estamos. Aqui, ó. Aqui é Atenas, nesse cantinho aqui, olha. A Grécia é uma coxinha de retalho, né? Então, nesse cantinho fica a cidade de Atenas. E aí a gente vai se aproximar aqui do Pantenon, que era aqui, ó. Deixa eu puxar mais para cá. Olha que coisa linda, né, gente? Aqui é a Acrópole. Acrópole significa cidade alta. E aqui eles faziam algumas construções justamente como defesa militar. Só que depois os prédios acabavam se transformando em sede administrativa e religiosa. E então aqui nós temos aqui em cima o famoso Pantenon, que é o templo dedicado à deusa Atena, aqui em cima, né? E a Acrópole de Atenas. E aqui, gente, olha, aqui tem um palco, olha, inclusive Yanni já fez um show maravilhoso aqui, né? Inclusive o seu Vilmar me deu um DVD do show do Yanni aqui neste local, na Acrópole. E neste cantinho aqui, olha, tem uma leve colina. Aqui, olha, eu vou diminuir um pouquinho para ver, olha. Aqui tem uma leve colina, a colina do Areópago. Aqui havia um prédio, ou seja, havia uma construção aqui, onde se reunia o tribunal. Só que agora não tem mais o prédio propriamente dito, a construção, mas apenas algumas ruínas, né? Só as ruínas do lugar. Então vamos dar uma passeadinha por lá, aqui com o Street View, só para a gente ter uma visão geral aqui do local. Espera aí, vamos ver se ele vai. Eu acho que ele se perdeu aqui, gente. Espera lá, vou sair da visualização. Espera aí. Vamos sair daqui para tentar de novo aqui mais um pouquinho aqui, ó. Com o Street View para ver se a gente consegue, porque ele não está dando o local, só para a gente ter uma ideia da visualização. Não, não está indo legal. Não está legal, não. Para a gente poder visualizar lá de cima, não está legal a visualização do Street View, deve estar com algum probleminha, não tem importância. Mas já deu para a gente ver aonde Paulo foi, tá bom? Tá certo, gente? Se eu for visualizar aqui e tirar se eu tirar do 3D, mas não tem importância. Já deu aqui para a gente ter uma ideia, tá bom? Do lugar. Então, foi para cá que Paulo veio fazer o seu grande discurso em Atenas, registrado em Atos dos Apóstolos, que nós vamos ler
pela beleza dele. Hoje não, porque hoje não vai dar tempo. Mas foi para esse local que aqui havia realmente um tribunal, tá bom? E esse tribunal ficava bem aqui nessa região chamada de Acrópole de Atenas, que está bem para ver aqui em 3D o tamanho e a exuberância dessa construção. Tá bom, gente? Hoje o Street Viewzinho aqui não está muito bacana para a gente poder pegar um ponto aqui e ver de lá de cima, porque a gente vai ver que é um lugar de tanto turismo que... Vamos ver. Uma última tentativa. Não está legal o 3D hoje, não tem o Street View. Olha, bem pertinho aqui, ó, dá bem para a gente ver. Tá bom, gente? É essa localidade, então. Então, no sul da Grécia, lá estava Paulo, doidinho para falar lá com os gregos. Vamos voltar aqui no texto, então. Pode continuar, Sônia, aqui, ó, no 37. Vamos lá. Seu esforço, no entanto, foi seguido de penoso insucesso. Olha lá. É. Inúmeras pessoas aproximaram-se no primeiro momento, mas, quando lhe ouviram as referências a Jesus e a ressurreição, grande parte dos assistentes rompeu em gargalhada de irritante ironia. Nossa, olha lá. Ele foi com tanto entusiasmo, né? Sim. Será que esse filósofo é um novo Deus? Perguntava um transeunte com ar de pilharia. Está muito desajeitado para tanto, respondia o interpelado. Onde já se viu um Deus assim? Indagava ainda outro. Vede como lhe treme as mãos? Parece doente e enfraquecido. A barba é selvagem e está cheia de cicatrizes. Nossa, que dó, não? Olha em que estado físico Paulo se encontrava, gente. Doente e enfraquecido. Até o ponto de Emmanuel, né, até o ponto de Emmanuel registrar que as mãos tremiam. Ai, meu pai do céu. Então vamos lá. Nossa, coitado, ó. Tava feia a coisa. Vamos lá. É louco, exclamava um ancião com vastas presunções de sabedoria. Não percamos tempo. Então, nem bola deram para ele nesse momento. Né? Isso é. Paulo tudo via, notou a fila dos retirantes, indiferentes e endurecidos. Experimentou muito frio no coração. Apenas muito distanciada das suas esperanças. A Assembleia Popular deu-lhe a impressão de enorme ajuntamento de criaturas envenenadas de falsa cultura. Por mais de uma semana, perseverou nas pregações públicas sem resultados apreciáveis. Ninguém se interessou por Jesus e, muito menos, em oferecer-lhe hospedagem por uma simples questão de simpatia. Era a primeira vez, desde que iniciara a tarefa missionária, que se retirava de uma cidade sem fundar uma igreja. Nas aldeias mais rústicas, sempre aparecia alguém que copiava as anotações de Levi para começar o labor evangélico no recinto humilde de um lar. Em Atenas, ninguém apareceu interessado na leitura dos textos evangélicos. Entretanto, foi tanta a insistência de Paulo junto de algumas personagens em evidência que o levaram ao Areópago para tomar contato
com os homens mais sábios e inteligentes da época. Isso, então só lembrando, gente, o Areópago era aquela colina, né, uma colina assim rochosa, e lá em cima existia um templo, uma construção, ou melhor, um tribunal. Né? Então, foi para lá que Paulo foi levado para discursar, de tanta insistência dele, junto a algumas pessoas mais evidentes, não sei como isso se deu, porque também lá no Atos dos Apóstolos, isso está menos detalhado ainda, tá? É mais resumido ainda, tá bom? Então, vamos lá mais um pouquinho. Os componentes do nobre conclave receberam-lhe a visita com mais curiosidade que interesse. O apóstolo ali penetrara por mercê do Dionísio, homem culto e generoso, que lhe atendera às solicitações, a fim de observar até onde ia sua coragem na apresentação da doutrina desconhecida. Só um instantinho aqui, Sônia. Ou seja, esse Dionísio deveria ter ouvido Paulo falar lá na praça. E, de alguma forma, foi tocado, não pela aparência física de Paulo, mas pelo vigor das palavras de Paulo. Uhum. Então, para fazer porque essa mercê é favor, né? Então, Paulo foi levado àquele tribunal por um favor de Dionísio, que era um homem culto e generoso, que lhe atendeu às solicitações. Mas também fez para ver até onde ia a coragem daquele homem, para apresentar aquela doutrina desconhecida, né? Então, vamos mais um pouquinho ali para que dá para a gente ler mais um pouquinho. Vamos lá. O discurso acho que a gente vai deixar para a próxima semana. Paulo começou impressionando o auditório aristocrático, referindo-se ao Deus desconhecido, homenageado nos altares atenienses, e sua palavra vibrante apresentava Cambiantes. Aspectos singulares, muito especiais. As imagens eram muito mais ricas e formosas que as registradas pelo autor dos Atos. O próprio Dionísio estava admirado. O apóstolo revelava-se muito diferente de quando ouvira na praça pública. Falava com alta nobreza, com ênfase. As imagens revestiam-se de extraordinário colorido, mas, quando começou a discorrer sobre a ressurreição, houve forte e prolongado murmúrio. Isso, só um instantinho aqui, Sônia. Esse Deus, esse altar, lembrando, gente, assim como os romanos, os gregos adoravam vários deuses, mas um deles, inclusive, tem uma pequena estátua que mais parece assim um grande balcão de pedra. Não tem uma imagem, é um balcão de pedra. Na próxima semana eu trago para vocês verem. Referindo-se a um Deus desconhecido, que era homenageado pelos atenienses. Entre todos os deuses que eles tinham, na sua tradição, havia um Deus que eles chamavam de Deus desconhecido, e o altar, ou seja, a representação daquele Deus desconhecido, mais parecia um balcão de pedra. Né? Nada de extraordinário nisso. E Emmanuel faz uma colocação aqui interessante, olha. A palavra vibrante de Paulo apresentava cambiantes singulares, ou seja, destaques muito especiais.
Ele sabia trabalhar com as palavras, trabalhar com as imagens, ou seja, fazendo com que as pessoas ouvissem e conseguissem imaginar o que ele estava falando. E isso foi registrado no Atos dos Apóstolos, mas como diz Emmanuel aqui, o que ele falou foi muito mais bonito, muito mais rico e formoso do que está registrado em Atos dos Apóstolos. E esse Atos dos Apóstolos, gente, é o que a gente vai ler na semana que vem, olha lá, olha. Tá vendo? Olha lá, tendo-o conduzido, isso aqui está no Atos dos Apóstolos, tendo-o conduzido ao Areópago, podemos saber que nova doutrina é essa que pregas, aí ele vai começar a discursar, mas a gente vai ver isso na semana que vem. Então, o que Emmanuel está destacando é que Paulo falou de uma maneira muito mais bonita do que está registrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, vamos terminar só esse parágrafo, Sônia, até o final aqui, porque depois não vai dar para a gente continuar. Eu acho que as pessoas começaram a imaginar da forma que ele falava também, né? Mas o problema era a questão da falar de ressurreição, ou seja, morrer e continuar vivendo. Vai lá. Onde eu estou aqui? Aqui, o próprio Dionísio. O próprio Dionísio estava admirado. O apóstolo revelava-se-lhe muito diferente de quando o ouvira na praça pública. Falava com alta nobreza, com ênfase às imagens. Quando começou a discorrer sobre a ressurreição, houve forte e prolongado murmúrio. As galerias riam, as bandeiras despregadas. Chovia remoques acerados. A aristocracia intelectual ateniense não podia ceder nos seus preconceitos científicos. Ou seja, a zombaria foi geral. Apesar de toda a beleza da sua preleção, do vigor da sua palavra, como diz Emmanuel aqui, falava com alta nobreza, assim, todo o vigor da sua intelectualidade, do seu raciocínio, ele pôde extravasar, porque ele estava falando para pessoas cultas na filosofia e na aristocracia intelectual de Atenas. Mas não acreditaram. A coisa não deu certo. Tá bom, gente? Nós vamos parar por aqui, então. Paramos aqui no parágrafo 40. Claro. Pode falar, Margarete. Um detalhezinho aqui, para a gente não perder esse foco. Esse Deus desconhecido, sim. Ele estava falando para um povo grego, sim, politeísta. E todos os deuses tinham uma imagem. Sim. Menos o Deus desconhecido. O Deus desconhecido, exatamente. Esse Deus desconhecido, Lucas já conhecia, já sabia da sua existência por conta do seu pai e da sua mãe gregos, serem gregos. Sim, ele era grego. Então, Lucas também conhecia e olha como ele chegou, ele pensou o pessoal através... Ele não estava falando, os hebreus já tinham um Deus único. Sim, Os gregos não. Os gregos eram totalmente politeístas e aqueles deuses belos, de mármore, aqueles deuses humanizados, vamos dizer, né? Menos o Deus desconhecido, que no livro de Lucas, ele cita esse Deus desconhecido como um Deus que é para ser sentido. Por isso que ele não tem forma. Então, ele pegou, tentou pinçar os atenienses por esse Deus que é caminho. sentido. Sim, Deixa eu falar. Desculpe aí.
Imagina, assim, porque essa expressão aqui, ou esse conceito, realmente é novo para nós, né? Então, na próxima semana, a gente traz a imagem também e podemos continuar falando mais alguma coisinha e vamos ler o discurso de Paulo lá no Areópago, em Atenas. Tá bom, gente? Eu vou voltar aqui na página principal do Skype, agradecendo a Sônia pela leitura. E agora eu vou pedir para a Lenita fazer a prece de encerramento para nós. Por favor, Lenita. Vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, aos bons irmãos de luz, a Emmanuel, que se dispôs a escrever essa história tão linda e tão inspiradora para nós podermos estudar agora. Vamos agradecer por poder participar dessa reunião, dessa leitura, dessa aula, e que possamos realmente nos inspirar na coragem, na fé de Paulo para espalhar a boa nova, que teve tantos empecilhos, teve tantos carrascos e não se deixou abater. Que tenhamos um pouquinho dessa fé, que Deus Pai Todo-Poderoso nos permita ter amigos de luz ao nosso lado, para que tenhamos essa coragem e não nos desviemos da nossa jornada, dos nossos trabalhos, e que possamos espalhar, mínimo que seja, da sua palavra, do seu amor, da sua caridade. Que as nossas orações cheguem aos irmãos mais necessitados, encarnados e desencarnados, e que aqueçam o seu coração, que fiquemos todos em paz, todos com Deus. Que assim seja. Então, queridos amigos, muito obrigada pela companhia de todos e desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, agradecendo de novo pela companhia de vocês, agradecendo ao senhor José Barbosa pela gravação. Um grande abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Muito obrigada.